E eu anotei aquilo no celular. Não sabia o que era, que Deus queria falar. Passou uns 2, 3 dias, Deus disse: eu sou Deus de continuidade e eu sou Deus de promessa. Então Deus nos faz promessas e Deus cumpre promessas. E quando Ele acaba de cumprir algumas, Ele vai nos prometer, vai fazer outras promessas. E vão se cumprir, umas se cumprem mais rápido, outras, geralmente, as promessas se cumprem com um tempo longo, geralmente. Por isso a palavra é promessa. É difícil, Deus é Deus, mas Ele te prometeu uma coisa segunda, na quinta-feira você recebeu. Pode acontecer isso? Pode. É normal? Não. Eu estou falando de promessa. Agora, quando Deus me deu essa palavra, Ele disse algo que eu quero que você grave. Antes da promessa, tem o Deus da continuidade. Isso é importante. Por isso, no Velho Testamento, um dos nomes, talvez o mais conhecido de Deus, Ele é chamado de Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Por quê? Ele começa e continua, e promete em Abraão, continua, promete em Isaac, e continua e promete em Jacó. E assim por diante, na descendência de Jacó. Mas Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E a promessa e a continuidade, elas andam juntas. É igual misericórdia, poder e fidelidade. Foi ontem aqui, acho que estava orando aqui na consagração, eu falei isso. Não adianta, entenda bem, se Deus fosse só misericordioso, seria bom? Seria. Mas não resolveria, porque Ele não teria poder em operar. Se Ele fosse só misericordioso e só poderoso, entenda o somente. Seria bom? Seria, mas Ele não seria fiel. Então, o que nos faz ter a calma em Deus é porque Ele tem misericórdia para ver o nosso estado, poder em operar o que é impossível e fiel para cumprir o que Ele prometeu. Essas três coisas têm de andar juntas. Por quê? Preste atenção no que eu vou dizer. Satanás, ele tem uma dessas três coisas. Qual é? Hein, meu irmão? Eu tenho que falar rápido, tem uma mosca voando aqui, eu não posso ficar com a boca muito tempo aberta. O que Satanás tem dessas três coisas? Eu só vou continuar a pregar se alguém responder. E eu tenho que passar o culto para o pastor Reginaldo louvar e a pastora Eliane pregar. Não, vamos apagar tudo. Apaga tudo. Primeiro, levanta os braços. Todo mundo, levanta os braços. Acordei. Acordei, estou na casa do Senhor, glória a Deus. Agora, você que acordou, desperta tu que dorme. E a luz de Cristo te iluminará. Misericórdia, poder e fidelidade. Eu não ia responder não, mas como Deus é eu vou responder. Qual das três Satanás tem? Poder. Poder. Tem mais do que Deus? Não. Mas Ele tem poder. Mas Ele tem misericórdia? Não. Ele tem fidelidade? Não. Mas Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, porque Ele tem misericórdia, poder e fidelidade. É o que diz a palavra do Senhor. Agora, essa é a primeira parte da pregação. A segunda é uma coisa que eu não tinha percebido, sabia, mas é aquela coisa que você lê não se apercebe. Deus muda o nome de Abraão para Abraão. Deus muda o nome de Jacó para Israel. Mas o nome de Isaac continua Isaac. Por que continua Isaac? Tem um motivo. E tem um motivo para ele mudar o nome de Abraão para Abraão, de Jacó para Israel. Quem sabe o motivo para que eu continue a pregar? O que tem isso a ver conosco? Por causa da promessa? O que isso tem a ver conosco hoje? Porque tudo que a gente pensa está no Velho Testamento, até aquele livro de Levítico, que ninguém gosta de ler, tem tudo a ver com a nossa vida. É a palavra de Deus. É só nós termos uma tranquilidade para poder enxergar o que, vamos dizer assim, está por detrás da palavra.
Pastor, eu preciso de um curso para entender a palavra? Precisa mesmo. Esse curso, ele vai custar simplicidade. A revelação da tua palavra esclarece e dá entendimento aos simples. Esse é o curso que você tem que fazer. É um curso de simplicidade. É aí que Deus revela. Senhor, nós estamos aqui na tua casa, cada um chegou e o Senhor está alegre, satisfeito, porque escolhemos passar essa porção do nosso tempo na tua casa. Senhor, o calor lá fora está forte, está grande. Eu quero te pedir também por aquelas pessoas, meu Pai, que têm verdadeiramente passado mal por conta desse calor. Servos e servas do Senhor, meu Pai, em que a pressão subiu, o sono faltou, e isso afetou a vida da pessoa. Não pelo simplesmente sentir calor e suar, mas afetou a saúde da pessoa. Nós pedimos agora, tu que és o Deus de Davi, refrigera, meu Pai, os nossos irmãos. Vá, Senhor, agora e refrigera os nossos irmãos. Abençoa cada um deles. Abençoa também a pregação da tua palavra. Cada um que está aqui dentro se dispôs em vir, meu Pai, porque quer ser abençoado pelo Senhor, quer dar continuidade, todos nós, inclusive eu, naquilo que o Senhor é em nossas vidas. Que todo mal, Senhor, caia por terra em nome de Jesus. E assim como nós cantamos, fico feliz em vir à tua casa. O Senhor diz para nós que o Senhor fica feliz em nos ver na tua casa, para te louvar e te honrar no cântico, na palavra, num abraço, na paz, num sorriso, numa oração, num ofertório. Agrada ao Senhor, nós estamos aqui dentro. Por isso nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero que você repita essa frase. Eu sirvo a um Deus de continuidade. São umas palavras, por exemplo, promessa é fácil porque está na Bíblia, né? Está cheio de palavras, promessa, promessa, promessa. Mas continuidade não está na Bíblia. Essa continuidade. Você não ficou lendo o Velho Testamento, Novo Testamento, continuidade. Então a gente às vezes não percebe, né, essas palavras. Mas eu vou dar um exemplo para você. Jesus Cristo, ele é alfa e ômega. Ele é o primeiro e o último. Ele é o início e o... Ele começa e continua. Ele não para. Eu não precisa abrir. Eu vou ler aqui um versículo na carta de Pedro. 1 Pedro 5,10. Ele escreveu o seguinte. O Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. O que Pedro está escrevendo? Sobre qual tema? Hein? Continuidade. Nós precisamos entender. O nosso problema é que a gente quer achar. Não, o pastor está perguntando isso. O que eu acho? Não. Fique atrelado. Já participou de um jogo, aquele jogo de pergunta, que a próxima pergunta ela está atrelada à pergunta anterior? É exatamente isso que é a Bíblia. Por isso que muita coisa é distorcida, porque a pessoa... O que você acha? Porque o púlpito é transparente. Ah, eu acho que é para mostrar que o pastor emagreceu bastante. Então o púlpito é transparente. Por quê? Não, veja o que diz a Bíblia. Pedro está dizendo, o Deus que vai te aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Ele está trabalhando, tá, mas ele continua trabalhando. Desenvolver a tua salvação com temor e tremor, diz Paulo. O que é isso? Eu fui salvo, glória a Deus, eu continuo sendo salvo. É o princípio de Deus. Então Pedro está falando isso. Agora, algumas coisas em nossa vida, e na vida de todo mundo, pode ser crente, espírita, ateu, testemunho de Jeová, à toa, tudo quanto é tipo de gente. Todo mundo, porque nós somos seres humanos. Às vezes os crentes se esquecem disso. Isso é uma coisa terrível, quando nos esquecemos que somos seres humanos. Não, pastor, eu não sou daqui, eu sou de lá. Não, eu sei disso. Por exemplo, nós temos um irmão aqui que ele está com um torcicolo, está doendo o pescoço dele. Mas ele não é daqui, ele é de lá. Ele é da glória. Não é isso?
todo mundo. Mas dá um abraço apertado no pescoço dele, você não vai gemer agora. Não, eu sou da glória. É da glória, mas tu está aqui. Lembra quando eu estava com o dedão inchado, unha encravada? O pastor é da glória, eu sou da glória, mas dá um pisão no meu dedão. Vê se eu não vou dar um berro. Por quê? Nós não podemos nos apartar da nossa humanidade. Não, mas isso é uma coisa simples. Meu irmão, você sabe que existem várias seitas que foram criadas porque tiraram a humanidade de Jesus. Ficaram só com Jesus, o Senhor, Jesus Deus. Isso é heresia. Porque se só fosse Deus, entenda, somente Deus, ele não poderia ter sofrido como homem. Se ele fosse só homem, ele seria Pedro, Paulo, um Marte, Tiradentes, que morreu pelo Brasil, a Inconfidência. Ele pode fazer com que o véu se rasgue e ultrapasse a eternidade, porque ele é Deus. 100% Deus, 100% homem. As duas coisas andam juntas. E a nossa vida, muitas coisas ficam emperradas por vários motivos. Por vários motivos. É igual a pessoa que chega e vai pregar sobre fé. Ah, fulano está passando esse problema, é falta de fé. Não, tem uma série de coisas. Você pode estar num deserto, levado pelo Senhor. Pode ser falta de fé? Pode ser falta de fé. Agora, não tem uma regra. A pessoa está passando por isso? Falta de fé. Falta de fé. Não. Eu preciso que Deus me cure em duas situações. Já fui curado por Deus em várias coisas. Estou falando fisicamente, não estou nem falando de alma, espírito, não. Várias coisas. Eu oro e peço a Deus para me curar. Ele não me curou. Por quê? Falta de fé? Não. Eu sou uma pessoa que eu tenho fé. Preciso ter mais? Preciso. Mas não é essa a questão. Agora, quando algumas coisas estão emperradas em nossa vida, um dos motivos, não é esse somente, porque aí todo mundo vai colocar como se fosse uma regra e aquilo que às vezes serve para você não serve para a pessoa que está do seu lado. Um dos motivos é falta de continuidade. Um dos motivos. Tem outros, mas esse é um dos motivos que não é só, como eu falei, das pessoas que estão lá fora, não. Isso é do ser humano. Porque nós saímos da mesma forma. Deus não fez evangélico, meu irmão. Deus fez o ser humano. Na fábrica dele. Todo mundo saiu da mesma fábrica. Com o mesmo altar no coração. Para ser entronizado o Senhor Jesus lá dentro. Todo mundo. Uns já receberam, outros não. Uns estão quebrantados, outros endurecidos. Outros não estão nem aí. Mas todos nós somos seres humanos. Por isso que a Bíblia diz em Eclesiastes, por que a pessoa fica assim, independente, não estou falando de ser crente não, a pessoa, acontece uma catástrofe, ah meu Deus, para onde eu vou quando eu partir, aquela inquietação, por que isso? Porque todo mundo gosta de Deus? Não, é porque em Eclesiastes diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Todo homem que nasceu, veio lá da glória, veio do Senhor, foi criado por Deus, não foi criado pelo inimigo, foi criado por Deus. O inimigo distorceu outra coisa, mas foi criado por Deus. E Deus, ao tirar ele da fábrica, colocou a eternidade no coração dessa pessoa. E essa pessoa, enquanto ela não reconhece que Deus é o Senhor soberano, ela fica preocupada. Quando ela partir, para onde ela vai? Porque no coração dela já tem essa situação. Então, a falta de continuidade atinge o ser humano. E nós, como somos seres humanos, também somos atingidos. Vou dar um exemplo que não tem nada a ver com a igreja. Estava conversando, falei agora até com o Marcelo ali. Regime. Você conhece alguém, não sei, é difícil acontecer isso, mas por acaso pode acontecer, né? Você conhece alguém que começou um regime e parou? Isso é muito difícil acontecer. É raríssimo, é coisa assim de 20 anos, tu vai conhecer uma pessoa, né? Eu nunca comecei um regime e parei, nunca. Mas por que isso? Ser humano. E ainda tem outra coisa. Segunda é o dia da promessa. Segunda-feira eu vou começar. Segunda-feira já não aguenta mais ouvir cada ser humano dizendo que segunda-feira nós vamos começar. E o sábado é o dia de, né, abrir as portas. Né? Abrir as portas. Sábado é o dia de abrir as portas. O sábado já sabe. Abriu as portas. E domingo, né? Aquilo que a pessoa fala, é o enterro dos... Isso aí. Domingo a gente soma tudo e fecha a conta. O que é isso? É um problema grave, pastor? Não. É falta de continuidade. Oração. Você começa um propósito, olha, vamos orar meia hora por dia. Que meia hora, rapaz?
Eu sou cara de orar meia hora, eu estou orando 2 horas, cara. Daqui a 1 mês, 2 meses, não está orando nem 2 minutos. Eu não estou falando de quantidade, não. Eu estou falando de continuidade, não de quantidade. Vai ler a Bíblia. Quantas vezes você lê a Bíblia? Tanto é que eu tenho um costume, já falei aqui, eu leio sempre um livro inteiro da Bíblia. Se eu estiver lendo Isaías, eu leio inteiro. Se eu estiver lendo, o único livro que eu leio partido, capítulos, é só o Salmo. Todos os outros eu leio inteiro. Agora me perguntam, mas como é que o senhor lê Isaías? Meu filho, eu não tenho preocupação, eu posso levar 2 meses para ler Isaías. Eu não tenho nenhum, nunca mandei nada para a sociedade bíblica para receber um diploma, nada disso. Eu posso levar 2, 3 meses. A questão não é o tempo, a questão é que você começa e termina aquilo que você começou. Para que Deus te dê outra coisa para que você faça. Então, jejum. Às vezes eu falo, meu irmão, vamos jejuar, estou junto, tal. A pessoa, eu anoto, estou orando. E aí, está jejuando? Esqueci. Eu não estou falando, podemos esquecer? Todo mundo, não estou falando sobre isso. Eu estou me referindo sobre aquilo que nós começamos a fazer e paramos. Servir. Nós estamos lá naquele mistério e tal, depois a situação encheu o copo, chega, eu paro. Toda vez que nós paramos, entenda bem, eu não estou me referindo, aconteceu um problema de saúde, um problema grave aqui e ali, e aí a gente teve que dar um tempo, uma situação, eu não estou me referindo a isso. Né? Isso são coisas totalmente ilícitas, né? Saiu para fazer uma viagem, ou olha, o trabalho está pegando agora, aconteceu isso e tal. Ninguém está falando disso. Eu estou falando uma coisa normal, o dia a dia. Né? O dia a dia. Então, quando nós interrompemos aquele caminhar, há uma quebra. Por isso que Deus, na oração que eu falei, aquilo que ligar, aqui está ligado lá em cima, aquilo que nós desligarmos, está desligado. Então nós interrompemos, só que nós não percebemos que Deus continua andando e caminhando, e que as promessas estão vivas. Nós é que paramos. Aí nós começamos, quando paramos, Deus não me ama, Deus não me quer, Deus não está... Aí o elenco é grande, tem titular, reserva e mais alguns ainda com elenco. Nós temos uma lista, mas Deus não parou. Porque Deus é fiel. Nós é que paramos. E mais, às vezes paramos e estacionamos, e às vezes ainda, vamos dizer assim, fazemos mais, retrocedemos. Que é outra coisa. Parar e estacionar. E às vezes retrocedemos. E ainda vou dizer uma coisa que às vezes é mais fácil reconhecer que retrocedeu do que reconhecer que está o quê? Estacionado. Às vezes é mais fácil para a pessoa, na hora que acontece o retroceder, ele é pior do que o estacionar. Mas às vezes é mais fácil de reconhecer que retrocedeu do que estacionar. É mais fácil. E isso é uma das coisas que eu já via. Por isso é que quando alguém chega, né, quem me conhece aqui há muito tempo, e quem me conhece quando eu vim para aqui, eu sempre falo, pastor, eu estou chorando, a situação está essa. Pastor, eu estou desanimado. Pastor, eu falo, não tem problema. Não, meu Deus, o pastor Reinaldo chamou um cara desalmado para vir para cá. Ele diz que não tem problema. Não, vá chorar com Deus. Vamos chorar aqui juntos, vamos orar. Me liga, sei lá, a gente marca uma conversa, um café, qualquer coisa. Nós estamos juntos, ponto. Mas o que vai fazer a diferença é que você não parou. O que vai fazer a diferença é que você continuou, apesar de estar triste, desanimado, com vontade de desistir, né? Com vontade de aquelas orações que eu já falei aqui várias vezes. Senhor, me leva. Olha, cada vez que você pede para Deus te levar, Deus estica a sua permanência aqui. Pode escrever o que eu estou falando. Senhor, eu não aguento mais esta prova. Pastor, como o senhor tem essa certeza? Experiência própria. Só isso. Cada vez, me leva, senhor, não aguento mais. Aí Deus fala assim, quem não aguenta mais sou eu de te ouvir. Quem não aguenta mais sou eu. Por que isso?
Mas ele não entende a nossa dor. Até preguei domingo passado sobre a dor da alma. Entende. E aí ele ouve as nossas queixas. Até um limite. Passou desse limite, Deus diz, chega. Chega. Então a falta de continuidade, meu irmão, nos mata. Nos mata. É uma coisa assim das mais terríveis. Que isso, como eu estou falando, não estou dizendo só na obra de Deus, não servir, não. O ser humano. A nossa falta de continuidade. Porque Deus, por exemplo, chegou lá, Moisés parou na frente do Mar Vermelho. Deus falou, Moisés, diga ao povo que marche. Vamos supor que o povo não marchasse nem Moisés. Eu não sei o que ia acontecer. Eu não sou Deus, nem você, a gente não sabe. Mas uma coisa eu sei, que Deus estava com Moisés ali, que Deus estava lá atrás entre o povo e o faraó, e que Deus já tinha atravessado o Mar Vermelho e esperava lá na frente, porque Ele é Deus. Agora, se nós não atravessarmos, Ele continua caminhando. Jovem rico, minha lista é essa. O que o senhor achou? Faz isso que você vai ser abençoado. Não quero não. O que Jesus fez? Continuou o quê? Caminhando. Porque Efésios diz que nós fomos criados para andar nos passos do Senhor. Ele já preparou as pisadas. Por isso que a Bíblia diz que nas suas pisaduras nós fomos. O que Jesus mais fazia, quer dizer, fazia muitas coisas, mas uma das coisas que ele mais fazia era caminhar. Ele ia para um lado, ia para o outro, caminhar. Pastor, não tinha carro, não é esse... É o caminhar, ele está mostrando, eu não paro. Não é no sentido de estar, até de noite eu vou falar sobre isso, não é aquela ansiedade, eu não paro, não é isso não. Ele está mostrando uma continuidade. Até no sacrifício, quando ele chora, quando ele sabe que Jerusalém estava hosana às maiores alturas, ele sabia que aquilo não era verdadeiro. Quando Judas o traiu, ele sentiu a dor, claro. Quando ele chegou no Getsêmani, que ele suou, aquilo chegou a sair sangue. Tudo isso ele estava mostrando para que ele parasse. Mas ele não parou. Ele continuou. Ele chegou, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Esse homem, o homem Jesus, não Deus, o homem Jesus, a dor da alma e do espírito dele, do coração, era muito grande. Então, ele está o quê? Continuando, apesar da dor, da lágrima, da traição, a lista que cada um tem. É isso que vai fazer a diferença. Por isso é que a Bíblia diz que quando nós não somos fiéis, Deus porque Ele continua. E aí é uma coisa também que eu aprendi na minha jornada. Não deixe que o teu sentimento lidere a tua vida. Eu estava, foi segunda ou terça, sei lá, foi segunda, terça ou quarta. Eu estava lendo alguma coisa na palavra, não me lembro, e anotei algumas coisas que Deus falou para orar, e o rádio desligado. Quando eu liguei o rádio, na hora que eu liguei, não sei quem é o pastor, ele falou assim, as pessoas têm que entender que Deus é Deus, e nós somos seres humanos, e que nós temos sentimento, mas Deus não tem sentimento, porque Ele é Deus. Eu falei, tem um troço, eu ia tentar entrar pelo rádio, mas como não deu para entrar pelo rádio, pelo meu tamanho, porque... Se nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós não somos iguais a Deus, mas nós fomos criados à imagem e semelhança. Nós choramos porque Deus chora. Nós nos iramos, não é igual, mas nós nos iramos porque Deus se ira. Nós nos alegramos porque Deus se alegra. E etc, etc, etc. Por quê? Porque fomos criados à imagem e semelhança dele. Do Senhor. Então, essa continuidade faz parte do caráter de Deus. E Ele quer que os filhos dele tenham essa continuidade. Aquilo que Ele começou com Abraão, continuou com Isaac e com Jacó. Eu vou pedir que você repita essa frase que eu anotei para não esquecer. A continuidade me liga à promessa. É isso aí. Essa fidelidade de Deus é porque nós é que interrompemos o ciclo.
aquele pedaço, naquele momento, não estou falando de ciclo da vida, aquelas coisas, não. Eu estou falando daquele pedaço de tempo, aquele espaço de tempo. Não é? Então, nós interrompemos aquela parte. Eu vou falar uma coisa que eu vou pregar hoje à noite, não é sobre isso. Porque eu vou pregar não uma coisa à noite, eu vou falar várias coisas, mas como eu sei que muitos aqui não vão estar, eu vou falar sobre posição. Nós temos, já disse aqui e vou repetir, que tem algumas coisas que nós temos que guardar na nossa memória. O crente, também você não vai ler isso na Bíblia, dessa forma, mas existe. Nós temos 3 posições ao longo da nossa vida. A primeira posição é a posição que nós temos diante de Deus. Que posição é essa? Nós éramos inimigos de Deus e morávamos nas trevas. E aí nos convertemos para o Filho do reino do seu amor. Então ocupamos a posição, Efésios 2,6, nós já estamos assentados em Cristo nas regiões celestiais. Agora nós vamos para a segunda posição, qual é? É aquilo que Deus traçou num sentido geral para a minha vida. Não é? Minha vida particular, minha vida de servir a Deus, seja hoje, amanhã, daqui a 10 anos, o que Ele traçou, não o item a item, mas o geral que Ele traçou para a minha vida. Essa é a segunda posição. E a terceira, que é aquilo que eu vou falar, que tem a ver com essa palavra, é a posição que Deus requer no tempo que se chama hoje. Carlos Eduardo, um exemplo, toque violão. Eu vou tocar violão durante 1 ano, 2 anos. Depois, eu não vou mais tocar violão. Aquilo é para um tempo. E se eu não tocar violão, que é isso, pastor? Vamos lá, Bíblia. Jona. Ô, Jona, vá a Nínive e pregue. É uma coisa para hoje. Ele foi pregar? Não. E aí pagou um preço. Pagou um preço. Mas, pastor, se o senhor ficar na posição, vai pagar um preço? Vai. Ué, então qual a vantagem? Que o fim vai ser proveitoso. Porque Deus está à frente. Para dar ordem ao peixe, para que ele faça tudo aquilo que você já sabe. Então, é exatamente isso. Quando você não ocupa a tua posição, aquilo fica no reino espiritual uma lacuna, um buraco, que você e eu não vemos, se Deus não mostrar. Mas Deus continua caminhando. Deus é aquele que vai à frente. Mateus está aqui, colhendo impostos. Jesus passa e diz o quê? Vem comigo. E continua caminhando. Zaqueu, fala, vou para a tua casa. E ele continua caminhando. Ele continua caminhando. Então, agora eu vou para Isaac. Nós já falamos de promessa e continuidade. Agora eu vou para... Porque às vezes nós ficamos assim, promessa. Glória a Deus na promessa. Mas existem passos que nós temos de dar antes da promessa ser cumprida. E a continuidade é um. Não tem aquela coisa que a gente chega e fala assim, isso vai te dar a vitória. Não. Um somatório de coisas vão te dar a vitória. Um somatório de coisas. Vitória que eu estou falando nesse aspecto, dessa promessa. Não uma coisa simples que você pediu a Deus. Eu preciso de um relógio. Né? E Deus, né, de uma forma generosa, fiel, te deu o relógio. Né? Um exemplo. Eu estou falando de algo maior, de uma promessa, de algo que Deus falou que iria fazer. Agora vamos para Isaac. Isaac, ele é a ponte, a continuidade que liga Abraão a Jacó. Como Isaac é conhecido na Bíblia? Não é o significado do nome dele. O nome dele é riso. Mas o significado, riso. Mas como ele é conhecido na Bíblia? O filho da promessa. Isaac é o filho da promessa. Então, em Isaac, nós temos a continuidade da promessa. Eu botei aqui rapidamente, só a curiosidade, 15 segundos. Abrão, pai exaltado. Abraão, pai de uma multidão. Jacó, o suplantador, depois virou Israel, que luta com Deus. Isaac, que é riso, continuou sendo riso. Não mudou o nome. Aí Deus vem e promete continuar abençoando Abraão. Porque ele já estava abençoando Abraão. Mas ele fala mais, olha, eu vou te dar um filho. E aí em Gênesis, 17, Abraão se prostra e com o rosto em terra começa a rir. Todo mundo fala que Sara riu. Mas Abraão também riu. No capítulo 18, aí sim, Sara riu
né? No seu íntimo. Então, Abraão até riu mais, nesse sentido assim, e Sara riu no seu íntimo. Os dois riram, tanto Abraão quanto Sara. Só que no capítulo 21, diz o seguinte: o Senhor visitou Sara, e como dissera, cumpriu o que lhe havia prometido. Visitou e cumpriu. E Abraão deu o nome dessa promessa de Isaque. E aí Sara falou: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. O que tem isso a ver? Uma coisa muito simples. Sara riu antes e Sara riu depois. Pastor, eu vim aqui às 8 horas para saber que Sara riu antes e riu depois. Quando nós não éramos crentes, alguém chegava perto da gente e falava assim: Jesus Cristo te ama. Jesus Cristo quer cuidar da sua vida. Você não tem... Olha só, meu amigo, eu já cuido da minha vida. Por isso que ela está indo de vento em popa, né? De vento em popa. Às vezes bate um vento, mas tudo bem. De vento em popa. Jesus Cristo quer te perdoar. Perdoar de quê, rapaz? Fulano me fez isso, eu nunca fiz mal a ninguém. Nós estamos sempre rindo. Até que um dia o Cordeiro nos vence. E agora nós vamos rir porque nós temos o nosso nome no livro da vida. Porque o Cordeiro nos perdoou e continua perdoando. Porque outros vão rir junto conosco, porque alegrai com os que se alegram. O riso continua, ele é diferente. Mas nós rimos de uma forma antes e rimos de uma forma depois. Sara riu de uma forma, vamos dizer assim, não é debochada, ela não debochou de Deus. É aquela coisa incrédula que todo mundo tem, mesmo depois de se converter. Ah, será que Deus vai cumprir isso? Aquela maneira. E depois ela riu porque Deus cumpriu. Agora Abraão precisava ser transformado e mudado. Quem precisa ser transformado e mudado aí? Deus tirou esse homem de Ur dos Caldeus. A gente pensa que o povo de Deus era uma florzinha de Jesus. O Abraão morava em Ur dos Caldeus. A casa não cabia de tanta imagem e idolatria. Quando Jacó foi para a casa de Labão, lá tinha ídolo até dentro do fogão a lenha. Aonde você fosse, o povo tinha ídolo. Mesmo tendo Deus, tinham ídolos. E hoje não é diferente, não. Nós olhamos ídolos naquelas estátuas. Não, mas vou dar um exemplo. A avareza é idolatria, ídolo. Pessoas são tratadas na igreja como ídolo. Então, Abraão saiu de Ur dos Caldeus e foi sendo transformado, mudado. Foi para o Egito, até que ele teve o nome mudado, de Abrão para Abraão. E Jacó não foi diferente. Necessitava ser transformado o esquema dele, o esquema forte dele. Foi transformado. E além de transformado, teve o nome mudado. De Jacó para Israel. Mas Isaque não teve o nome mudado. Por quê? Entenda que eu não estou me referindo agora de Isaque pessoa. Pastor, você não está falando de Isaque, eu sei. Mas eu estou me referindo a Isaque personagem bíblico. Não a pessoa de Isaque precisa, mas o personagem Isaque. Ele não precisava ser transformado, por quê? Porque para ele bastava ser o que ele era. Bastava cumprir a função. Por isso que você que já se rendeu a Cristo, não sei o tempo que tem, quantas vezes você já viu pregação de Abraão e de Jacó? E quantas pregações você viu de Isaque? Muito menos. Eu creio que todo mundo aqui. Você lê na Bíblia o que tem escrito sobre Abraão e Jacó e lê o que tem escrito sobre Isaque. É muito, muito menos. Por quê? Porque no sentido da figura, bastava ele ser o que ele era. E o que tem isso a ver conosco hoje? Porque Jesus Cristo, ele é o perfeito, o quê? O que eu falei sobre você atrelar o que eu falei antes? Ele é o perfeito? Isso aí, falaram agora. Falaram o nome da pessoa agora, ele é o perfeito o quê?
Ele é o perfeito Isaac. Porque para Jesus bastava ser o que ele era. Ele é a ponte, ele é o elo que veio para nos ligar a Deus. Ele é o filho da promessa. Jesus curou? Curou. Jesus curou. Aliás, nessa quarta, se Deus quiser, o pastor Renato pediu para trazer uma palavra, eu vou falar de um texto muito conhecido, que é Bodas de Caná. E não vou falar, Jesus fez um milagre? Fez, mas não é sobre isso que eu vou falar. Ah, já sei, transformou água em vinho? Não, transformou água em vinho, mas também não é sobre isso que eu vou falar. Vou falar sobre outra coisa. Por quê? Agora não é o que eu vou falar quarta. Jesus curou, curou. Jesus continua curando, continua libertando, operando milagre. Glória a Deus por tudo isso. Mas a questão não é isso. A questão é o que ele é. Eu sou o que sou. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou o pão da vida. O que vai fazer a diferença não é o que ele fez por você, é o que ele é em você. Mas então eu vou desprezar o que ele fez? Não, claro que não. Lógico que não. Mas a diferença é o que ele é. Por isso, quando os fariseus chegaram para ele e falaram assim, você tá, ele, ele falou assim, Abraão viu isso. Ele falou, que Abraão, rapaz? Abraão já morreu há muito tempo. Ele falou, antes que Abraão existisse, eu sou. E depois quando falaram, morreu, ele falou assim, Deus não é Deus dos mortos, mas Deus é Deus dos vivos. Então, essa é a primeira parte sobre Isaac. Então tem continuidade e promessa. Os nomes mudados, transformados. Mas Isaac é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo. Agora Deus manda Abraão sacrificar o filho. Gênesis 22, 3. Deus chega para Abraão e fala, toma teu filho, teu único filho, e oferece-o. É uma prova, meu irmão. Espera aí. Toma teu filho, teu único filho. Abraão não teve outro filho, não? Teve? Foi antes de Isaac? Foi. Como é que é o único filho? Porque é o único filho da promessa. É o único filho da promessa. Nós somos filhos de Deus. Só que, nós não... Entenda, Jesus Cristo é o filho da promessa. Eu, você, glória a Deus por isso. Mas Ele é que é o filho da promessa. E a Bíblia diz que Ele é a primícia dos que dormem. E Ele diz que nós somos santos porque a raiz é santa. Essa é a diferença. Então Jesus Cristo, o filho da promessa, e Jesus Cristo é o perfeito Isaac. Agora eu vou ler o último versículo para nós orarmos. Não abra. Apocalipse 7. Apocalipse às 7 igrejas. Eu vou ler a igreja que menos é pregada. Naquelas 7 igrejas, se prega em Éfeso, deixou o primeiro amor, Laodiceia, Filadélfia, Tiatira, sob o espírito de Jezabel, aquela Esmirna, mas a igreja que menos se fala é Pérgamo. E em Pérgamo diz assim, no capítulo 2, 17, no Apocalipse, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um novo nome. Por que novo nome? Porque nos rendemos a Cristo. Então vamos andar em novidade de vida. Um novo cântico. Novas vestes de louvor. Mas no dia que chegarmos lá no alto, nós vamos receber também um novo nome. Porque lá estaremos 100% transformados. Mas Jesus Cristo que está aqui, está lá, não precisa mudar o nome, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Para Ele basta ser o que Ele era.
É isso que uma coisa muito simples, o que falei aqui. Mas guarde essa palavra sobre a continuidade de Deus, sobre as promessas de Deus, porque essas coisas andam junto. Misericórdia e fidelidade, misericórdia e bondade estão sempre juntos. Não são coisas, estão desatreladas. E às vezes nós nos enganamos a nós mesmos e ouvimos coisas que nos agradam e nos enganamos. E aí depois vamos botar a culpa em Deus. Mas Deus não erra, meu irmão. Deus não erra. Deus não falha. Deus, ele continua sendo Deus. Mas nós é que paramos a caminhada, seja no que for. Nós é que interrompemos aquele processo. E toda vez que nós retomamos o processo, é como se fosse uma ginástica. Você está lá não estou falando nem de grande, aquela academiazinha rasteira, né? Aquela academia que você faz uma caminhada, uma coisa assim. Se você parar 2 meses, quando você voltar, você não consegue fazer da mesma maneira. Você tem que, eu caminhava 2 horas, agora eu tenho que fazer 40 minutos, meia hora. Até que a coisa engrene novamente. A cada ciclo que nós cortamos, vamos dizer assim, um cordão com Deus, ele continua fazendo. Por isso que a Bíblia diz que ele lá do alto ele fica rindo. O salmista fala isso várias vezes. Ri-se Deus dele. Por que Deus está rindo? Pastor, Deus está debochando de mim? Não, ele está rindo porque você está dizendo assim, o Senhor me abandonou e Deus está rindo, sabe por quê? Deus está falando assim, nada disso, bonitão, bonitona. Quem me abandonou foi você. Foi você. Não é deboche, não. Deus está rindo nesse sentido. É nesse aspecto. Então guarde essa palavra. Pastor, Deus me fez promessa. Glória a Deus, ele faz para todo mundo. Tem um tempo a cumprir, tem uma série de coisas. Mas a continuidade é que vai fazer a diferença. Claro que Deus é que faz a diferença. Se ele não estiver à frente, não adianta nada. Mas a continuidade tua. Não parar, continuar, é que vai fazer a diferença. E aí, sem você perceber, você vai estar sendo transformado nessa caminhada, nessa jornada. E aí, quando você chegar no fim daquele ciclo, onde está, vamos dizer, a promessa se cumprindo, você estará melhor preparado para usufruir daquilo que Deus te prometeu. Por isso que o salmista diz, a posse da bênção antecipada é maldição. No final não será abençoado. É assim diz o versículo. O versículo todo é esse. No final não será abençoado. Agora entenda bem. Por que Eclesiastes diz que é melhor o fim das coisas que o seu início? E por que o salmista diz que... Provérbios, que diz, a posse da bênção antecipada não será abençoada. Por quê? Porque você, vamos dar um exemplo aqui bobo, né? Eu estou aqui, a minha promessa está lá no relógio. Eu tenho que chegar até lá. Só que eu pego um anzol e puxo a minha promessa para o primeiro banco. Aquilo que Deus tinha para que eu fosse transformado na jornada e usufruísse lá, eu não cumpri essa etapa. Eu antecipei e recebi aqui. Então aquilo que eu iria usufruir do que Deus me deu, eu não vou usufruir. Não estou dizendo que não vou usufruir nada, mas aquilo que Deus me deu, eu não vou usufruir. Agora, por que é melhor o fim do que o seu início? Porque no início, que você recebeu a promessa, você está cansado, desanimado, chorando, pedindo a Deus para empacotar, e você chegou até ali. Aí Deus te deu um renovo, você se animou, agora é a promessa. Não, aí tu chega no terceiro banco. Quando você chega no terceiro banco, você fala, é agora, é o quarto banco, é a promessa. Vou chegar lá onde está a Sônia. Nada disso, ali é só um pontinho de parada. Tu vai chegar no 7º banco. Até você chegar lá naquela parte,
E aí você vai falar o que diz Eclesiastes: melhor é o fim das coisas do que o seu início. Quando José foi traído pelos irmãos, ele já achou, tive um sonho, uma visão, e dobraram-se os feixes, glória a Deus, vou para o abraço. Mas Deus ainda deu outro sonho, para ver que ele vigiava. Mas ele não vigiou. Ele falou: agora não é só você não, papai, mamãe, todo mundo vai se dobrar. E vai ser agora. Eu estou mandando em nome de Jesus. Foi vendido em nome de Jesus. Ia ser morto e foi para a cisterna. Depois foi traído. A mulher de Potifar quis pegar ele. Depois ele foi para a prisão. Sabe o que está acontecendo, meu irmão? Ele está saindo daqui para chegar até lá. E nesse trajeto ele está sendo o quê? Transformado. Quando ele ocupa o cargo, ele agora é uma pessoa generosa. Ele é uma pessoa que ele teve a vida abençoada, mas ele abençoou o Egito e Israel. Ele não chegou e falou assim: não, vou abençoar só o Egito, que eles me acolheram. Israel, não quero nem saber dessa turma, já vai tarde. Ou então, não, mesmo que Israel tenha falhado, Israel é o povo de Deus. E o Egito é idólatra, mas você está comendo aonde? No Egito. No Egito. Então você deve abençoar os dois. É exatamente isso que Deus fala conosco. Então existe um trajeto, por isso que é melhor o fim das coisas do que o seu início. E antes para encerrar, vou dar um exemplo que você conhece melhor do que eu. Quem se converteu aqui antes de 96? Alguém se converteu antes de 96? Davi e Saul. Davi e Saul. O povo pedia um rei. E Saul, que era uma pessoa formosa, o mais formoso, na hora, quando falaram com ele, é agora, já é, como diz hoje em dia. Pegou na hora e foi em frente. E você sabe como terminou a história dele. Mas Davi, Samuel chegou e falou assim: vou te ungir. O que ele fez? Ficou o quê? Pianinho, quietinho. Ele não chegou e falou assim: ó, vou te ungir rei. Chegou lá, Saul está endemoniando. Então é agora, já vai tarde. Deixa esse cara endemoniar e empacota logo. Ou então o Golias está afrontando. Ô Golias, chega aí. Vamos fazer um acordo, olha só, eu sou o futuro rei de Israel. Vamos fazer um esquema aqui, bom? Você vai lá, mata Saul, entendeu? Eu vou te dar um esquema lá para você entrar na tenda de noite. Você mata Saul, vai ficar tudo resolvido. E eu vou ocupar o trono mais cedo. Ele fez isso? Não. Ele matou o gigante e enfrentou Golias. Ele tocou a harpa na presença do rei Saul. Depois que Saul foi morto pelos filisteus, que Davi chorou, Davi poderia, agora acabou, morreu Saul, ele foi para Jerusalém? Não, meu irmão. Ele ficou 7 anos em Hebrom, até que os anciãos e os príncipes de Israel reconhecessem que ele é o rei de todo Israel. Sabe o que é isso? Continuo caminhando com o Senhor, para que ele me transforme e eu não seja mais o que eu sou, para que quando eu receber lá no final a minha herança, eu usufrua melhor do que eu tenho usufruído hoje. É isso que Deus nos fala. São princípios de Deus. Não é uma palavra hoje, não é uma palavra para a tua vida toda, para a minha vida toda. Eu já fui transformado até aqui, mas eu preciso ser transformado em outras coisas, verdadeiramente. Mas há um ciclo. Deus não nos transforma 100%, porque nós não aguentaríamos ser arrancado de nós, tudo que há de ruim naquele momento, não aguentaríamos. Então, como Deus é bom, misericordioso, Ele vai, isso aqui, Carlos Eduardo, isso aqui, Carlos Eduardo, isso aqui, e agora Ele dá um tempo, não, já está cheio de machucado, ferida, já fiz aqui umas operações, vou dar um tempo agora para Ele, aí eu dou aquele refrigério, e daqui a pouco vem um outro ciclo. Por quê? Porque Ele quer que nós sejamos mais abençoados do que nós somos. Porque Ele quer que nós sejamos
entendo o que eu vou dizer, mais alegres. Eu não estou me referindo a alegre. Opa, pô, esse cara tem sempre um sorriso. Não é isso, não. Ele quer que nós sejamos mais alegres no nosso espírito. Que o nosso espírito seja mais alegre. Ele quer que nós sejamos menos chatos do que nós somos. Não, pastor, eu não sou chato, não. Trancar você numa sala aí, só um instantinho, você vai descobrir em 2 dias. Botar espelho para tudo quanto é lado. Todos nós temos as nossas chatices, meu irmão. Todos nós. Feche teus olhos. Vamos orar. São 9h28. E eu faço esse apelo, não como pastor, mas eu faço esse apelo a vocês como irmão em Cristo de cada um aqui. Guarde essa palavra para a tua vida. Hoje, amanhã, depois da manhã, final do ano, ano que vem, se Deus quiser. Deus é o Deus de continuidade. Ele te dá a mão e quer caminhar com você. Foi o que ele fez lá no Jardim do Éden. Ele queria caminhar com Adão e Eva. Ele queria continuar a obra que ele estava começando. Não interrompa os ciclos de Deus na tua vida. Pai, nós estamos aqui orando e todos nós pedimos perdão, Senhor. Todos nós. Daquilo que nós não demos continuidade em nossa vida. Às vezes coisas corriqueiras, coisas simples, que não são graves, e às vezes coisas que nos fizeram mal. Interrompemos um processo que o Senhor tinha começado em nossa vida. Estacionamos, retrocedemos. E aí, mais adiante, 1 ano, 6 meses, 2 anos depois, nós temos que começar tudo novamente da estaca zero. Por causa da falta de continuidade. Independente dos erros que vieram a reboque, mas o início, o princípio, foi falta de continuidade. Então nós pedimos ao Senhor agora, nos perdoa, todos nós. Purifica-nos com o sangue do Cordeiro sobre a nossa vida, por essa falta de continuidade. Abençoa, Pai, aqui, cada um. Porque não é algo que o Senhor vai derramar do céu e nós vamos saber agora, não. Isso nós vamos aprendendo a continuar contigo, a continuar caminhando. Espírito Santo de Deus, começando com todos nós que estamos aqui em cima no púlpito e todos que estão aí sentados. Cada um precisa de uma força de continuidade numa parte da vida. E nós te pedimos agora ao Rei da Glória, aquele que não para, aquele que os portais abrem para que o Senhor entre. Abençoa na área específica que cada um precisa continuar caminhando contigo. Pai, muito obrigado por todas as promessas que o Senhor já nos deu. Todas até o dia de hoje. Às vezes nós esquecemos, mas se nós chegamos até aqui, é porque o Senhor já cumpriu várias promessas em nossa vida. Mas nós queremos colocar agora diante do Senhor, em 15 segundos, aquilo que o Senhor prometeu e ainda não se cumpriu em nossa vida. Nós queremos dizer, eu creio na tua fidelidade. Eu creio na tua misericórdia. Eu creio no teu poder. E eu vou pedir que você fique de pé. Mas diga, mas eu peço a tua ajuda para continuar caminhando. Para continuar caminhando contigo. Nós te louvamos, Deus de Abraão, de Isaque e Jacó. Nós te louvamos, Deus de promessa. Nós te louvamos, Deus de continuidade. Nós te louvamos, Jesus Cristo, Filho da promessa. Jesus Cristo, perfeito Isaque. Jesus Cristo que sempre continua andando conosco. Assim nós oramos, em nome de Jesus.
Amém. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Última vez. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Guarda o que o pastor falou. Não tenta queimar etapas. Se tem que andar essa milha, ande. Não queira antecipação da tua promessa, para que não venha peso depois sobre a tua vida, para tu não desfrutar da bênção do Senhor. Deus quer que essa promessa seja cumprida sim, mas queira andar no caminho dele, para que ele possa te aperfeiçoar. Guarda isso para a tua vida, amém? Deus querido, Deus amado, eu peço que tu abençoe a tua casa, abençoe os teus filhos que vieram nessa manhã cultuar ao Senhor. Deus, eu peço que tu dê um domingo abençoado na tua presença. E muito obrigado por mais esse passo, Senhor, que todos nós damos em direção ao Senhor para conquistar essa promessa. Nós te agradecemos por tudo, Senhor, e nós oramos em nome de Jesus. Amém. 1, 2, 3. Aleluias. Vai em paz em nome de Jesus. Deus de aliança.